questão para escrivão da Polícia Civil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48, assevera que toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Com base nesse princípio, nos termos da Declaração Universal, e aí ele traz para a gente as nossas alternativas. Vamos dar uma olhadinha aqui qual alternativa está de acordo aqui com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Alternativa A. Toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática, sendo que esses direitos e liberdades são proibidos, em hipótese alguma, de ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Gente, esse é exatamente o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Ele vai dizer o seguinte, olha, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai te privar. Você não vai ter ninguém batendo na porta da sua casa e dizendo, não faça isso, não faça aquilo, você não pode comprar essa propriedade, você não pode comprar esse carro, você não pode assistir aula de alguma coisa. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só pode ser proibido algo que está previsto em lei. Então, se a lei diz não mate, você não pode matar, porque está previsto em lei. Se a lei diz não roube, você não rouba, porque está previsto em lei. Se algo não tiver nenhuma previsão legal, significa que você pode fazer, porque só pode lhe ser proibido aquilo que a lei proíbe. É uma questão de segurança jurídica, né, gente? Você imagina se não tivesse previsto em lei o que é proibido, aí de repente você vai e faz uma coisa, tá preso, descobre que aquilo é proibido. Você fala, gente, mas tá escrito aonde isso, né? Então, tudo que é proibido na nossa população tem que estar escrito em lei, porque é uma segurança pública de que você sabe aquilo que é proibido e aquilo que é permitido em uma sociedade. Dessa forma, a nossa alternativa A está perfeitamente correta. Ela é exatamente a leitura do artigo 34, parágrafo 2º da Declaração Universal. Depois vocês vão na casa de vocês lerem o artigo com bastante calma, mas ela é exatamente o que diz a alternativa A. De modo que a nossa alternativa A, vamos voltar aqui, está correta, porque ela é a leitura integral do artigo 34, parágrafo 2º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Alternativa B. É livre a interferência na vida privada, na família, no lar ou na correspondência, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, política ou para instrução processual penal. Gente, essa particularidade das nossas correspondências, da nossa vida privada, ela não tem exceção, tá? O que fala a nossa alternativa? Fala assim, ó, não pode interferir na vida privada, mas excepcionalmente, com uma decisão judicial, pode. Não. A nossa vida privada, ninguém pode interferir. Dentro da nossa particularidade, ninguém pode se meter. Ninguém pode abrir minha correspondência. Isso não existe, tá bom? Isso é ilegal. Existe, na verdade, né? É comum em alguns complexos militares, eu já vi alguns processos sobre isso, que se abre a correspondência antes da pessoa, mas não pode, tá bom? Não há exceções, tá ok? O que diz a nossa declaração? Olha lá. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ou seja, como eu já disse para vocês, não há exceções. É proibido e ponto. Dessa forma, a nossa alternativa B está errada. Alternativa C. Tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, em caso de vítima de perseguição, sendo que esse direito pode ser invocado, inclusive, em caso de perseguição motivada por crimes de direito comum, desde que de acordo aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Tá errado, gente. O asilo político ele é exatamente para proteger refugiados políticos. Se você cometeu um crime comum, se você matou alguém, traficou drogas, você não pode ter asilo político, porque o seu estado, o seu país, eles têm soberania e eles têm o direito e o dever de te punir. Então é possível sim
que você seja punido pelo crime comum. É possível não, é até obrigatório, né? Imagina como seria a nossa sociedade se os crimes fossem impuníveis. O que acontece é quando você praticou um ato político, um ato de discordância com o seu regime político, um ato de discordâncias ideológicas, você não praticou nenhum crime de fato, nenhum crime comum, e você está sendo perseguido por isso, você pode ter um asilo em outro país. Nesse caso, então, a nossa alternativa está errada, porque ela diz que o asilo político pode ser invocado até mesmo em caso de crimes comuns, o que não pode, tá ok? Está errado, o asilo político, como o próprio nome já diz, é só para crimes políticos. Isso está previsto aqui no nosso artigo 14, depois vocês vão dar uma olhadinha na casa de vocês, no artigo 14 da Declaração Universal. Item D, tem igual direito de acesso ao serviço público, independente de ser seu país, como, por exemplo, o direito à vida, à educação, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, sendo que a educação elementar será obrigatória e a educação superior será acessível a todos, bem como a educação técnico-profissional está baseada no mérito. Essa afirmativa, gente, ela está discordando um pouco aqui do nosso artigo 26, que vai falar assim, ó, todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Continuando o inciso 2, a instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento no respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridades de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Dessa forma, a gente retorna aqui, a gente viu que a nossa alternativa correta é a alternativa A, porque ela está aqui de acordo com o artigo 34 da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos.